Livros novos chegando aqui para compor a estante do Sujeito Literário. 8 livros enviados, lançamentos da Companhia das Letras, de seus respectivos selos. 4 deles escolhidos por mim, outros 4 escolhidos pela própria editora. E eu vou te falar de cada um destes livros hoje aqui no canal. E antes de começar a te falar dos livros, deixa eu te fazer aquele convite de sempre para que tu te inscrevas no canal, te tornes membro se possível, curta o conteúdo se for do teu agrado, compartilhe, ajude a gente a chegar até mais pessoas. Eu tenho muita coisa para ler ainda, então a minha pretensão com esse canal é que ele tenha uma vida realmente longa pela frente, para que eu possa dar conta de ler tudo aquilo que eu quero ler e muitos outros livros que ainda nem estão aqui, mas acabarão chegando, certamente isso vai acontecer, porque existem lançamentos que vão saindo e que acabam furando a fila muitas vezes daquilo que a gente se programou no início do ano para ler. Deixa eu comentar então contigo aqui estes lançamentos que chegaram pela Companhia das Letras. Eu vou começar te falando do livro que inclusive vai sair a resenha dele já na semana que vem aqui no canal, que é este livro aqui, O Coelho Maldito, da sul-coreana Bora Chang. É uma autora desconhecida, não só de mim, mas de todos nós brasileiros. É o seu primeiro livro traduzido para o português, diretamente do sul-coreano. É um livro de contos, 10 contos, um livro de terror, mas que mescla diferentes gêneros, perpassa aqui então nestes contos gêneros como a fantasia, a ficção científica, tem elementos do realismo mágico, também do absurdismo. Me lembrou muito aqui um destes contos, aqueles textos que são característicos do Samuel Beckett. Ano passado eu gostei bastante de ler, por exemplo, Esperando Godot, que também é uma publicação que saiu pela Companhia das Letras, e eu pensei então que este livro poderia ser algo desafiador para tentar trazer e abordar tantas temáticas e tantas formas de construir uma narrativa que poderia ou não dar certo ao mesclar tudo isso, e deu um combo muito interessante realmente, porque a espinha dorsal desta obra e aí é inevitável comentar isso, né? Essa crítica da autora que está ali no pano de fundo em relação à estrutura da sociedade, e aí pensando na Coreia do Sul, mas serve também para nós brasileiros, essa sociedade se estrutura dentro de uma perspectiva de disputa, de ambição, de competição, que é próprio do capitalismo, e também que delega à mulher sempre um espaço subalterno, né? Tem essa questão da hierarquia social, as relações de poder, onde a mulher está procurando sempre o seu espaço, o seu protagonismo. E aqui as mulheres são protagonistas desta obra, e isso nos é bastante comum, nos é muito próximo das relações do nosso cotidiano, porque os exemplos que são utilizados, as temáticas, a forma como é construída estas diferentes narrativas, tudo nos remete a essa espinha dorsal onde ela critica muito a questão do patriarcado. É um livraço, eu vou te dar detalhes deste livro na próxima semana, aqui é um compromisso firmado. Vou falar mais sobre Bora Chang, vou falar mais sobre O Coelho Maldito, e tem também uma resenha em formato de texto. Eu sempre faço isso, né? Eu dou algumas das minhas impressões das obras que eu vou lendo quando eu gosto demais, e eu fiz isso lá no nosso perfil, que está disponível também no Instagram, para te dar uma olhada então nessas minhas primeiras impressões, até que a gente chegue na semana que vem e eu possa comentar mais intensamente aqui o tanto que eu gostei desta obra, lançamento da Alfaguara, este selo da Companhia das Letras, que realmente está sempre trazendo coisas muito interessantes. Este ano mesmo eu comecei o ano muito bem, lendo Onde os Velhos Não Têm Vez. Já tem resenha desse livro aqui também no canal, e que é também do selo da Alfaguara. Bom, e olha que curioso este livro que chegou por aqui também, da editora Fontanar, que é um selo de bem-estar da Companhia das Letras. O nome do livro é Diário da Sombra, um guia para explorar, transcender e integrar seu inconsciente. Eu vou te dizer por que esse livro muito provavelmente não me interessaria se eu estivesse passando os olhos ali em uma livraria. Eu não pegaria ele para dar mais uma olhada e talvez estivesse cometendo um erro. Porque quando se fala em guia e assim me remete a um gênero que seria mais de autoajuda, eu de fato não me interesso com esse tipo de livro. Vocês que acompanham o canal já sabem. Porém eu fui me dar por conta depois que é um livro que tem como base a psicanálise, a psicologia analítica de Jung. E aí eu já me interessei um pouco mais em saber do que se trata e como é que é constituída esta obra.
porque, não sei se todos sabem, se alguns de vocês já sabem, mas eu considero a psicanálise algo fundamental na vida de todos nós. Eu mesmo faço terapia e acredito que todo aquele que pode ter acesso a fazer uma terapia deve fazê-lo. E eu notei isso com mais intensidade, sobretudo, depois do período pandêmico. Tudo que a pandemia veio ocasionando para mim, que a gente vai, inevitavelmente, ao longo da vida, criando traumas, recalcando muitas questões que vão lá para a ordem do inconsciente, e eu gosto de ler a respeito disso. Por exemplo, Contar do Caligares é um autor que me interessou e muito quando fiz a leitura de O Sentido da Vida, e resenhei este livro aqui para o canal, que é um livro fantástico. Então eu fiquei pensando, fiquei curioso, tá, mas será que não há um preconceito da minha parte aqui antes de dar por não lido, ou daria ele por não lido, por não conhecer, né, o que se trata? E aí eu folhei o livro esperando uma coisa e encontrei outra. Para começar, já na largada aqui, ele te apresenta um termo de compromisso. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque acaba estourando muito aí a imagem, mas esse termo de compromisso é porque tu vai ao longo de todo o livro construir aqui um diário. Então ele é um diário mesmo, um diário da sombra, um diário onde tu vais ser convidado, através de uma série de exercícios, a exercitar a tua autorreflexão, a busca por ti mesmo, para melhorar a tua vida, né, as tuas relações interpessoais, para que tu possa te impor alguns limites, enfim, aquilo que a gente vai fazer quando busca a terapia. Então eu achei interessante, claro, dividir com vocês. Não está entre as minhas prioridades, estes livros que chegaram por aqui, não é o tipo de livro que eu costumo ter um contato, que eu costumo interagir. Na verdade, eu nunca tive um livro interativo, este é o primeiro livro interativo que está em minhas mãos. Não sei que encaminhamento darei a esta leitura, se de fato conseguirei fazê-la, se vou me propor a isso. Estou pensando em conversar com a minha psicóloga a respeito do que ela acha desse exercício, desta proposta de busca por autoconhecimento, mas considerei válido, e quem tem interesse, quem achou legal a proposta, dá mais uma olhada por aí, que vai encontrar mais referências, até porque ele está bombando aí nas redes sociais, pelo que o próprio livro nos diz aqui na propaganda. E tem um terceiro livro que chegou por aqui, este sim, de um tema que eu gosto bastante, que me interessa, do ponto de vista pessoal mesmo, que é o livro intitulado Escrita em Movimento, 7 Princípios do Fazer Literário, da Noemi Jaffe. Esse livro ele não é um manual, não é um guia, não é um passo a passo para que um escritor vá se desenvolver e vá construir ali todo o seu repertório narrativo. Ele serve tanto para escritores inexperientes, para quem está começando a dar os primeiros passos na escrita, e aí por isso que eu digo que pessoalmente também me interessa, porque eu tenho já algumas coisas escritas, quem sabe um dia eu ganho coragem de colocar isso na rua. Eu tenho muita intenção de escrever também, e acho que todos nós que lemos, mesmo que ali de uma forma um pouco escondida, a gente sempre guarda alguns escritos. Então eu me interesso por essas questões. Então são os 7 princípios que norteiam a escrita criativa: palavras, simplicidade, consciência narrativa, originalidade, estranhamento, detalhes e experimentação. Bom, por que eu fixei aqui para vocês originalidade? Porque se a gente tem um livro que ele é quase como um manual de como se deve escrever, um passo a passo, a gente fica muito preso a uma ideia funcionalista da escrita, que tem muito isso no jornalismo também, quando se trabalha com a figura do lead, né? Para quem não sabe, aquele primeiro parágrafo de todo o veículo de comunicação, o texto é sempre respondendo o que, quem, quando, como, onde, por quê. Eu acho que isso limita muito o processo criativo. E aí serve tanto para o trabalho, no meu caso que sou jornalista, né, meu âmbito profissional é o âmbito também da escrita. Eu escrevo bastante, eu procuro sempre diversificar. Também escrevo artigos jornalísticos, aí já um outro gênero para além do release, da notícia. E aqui, então, tem tudo a ver com essa minha ideia de cada vez visualizar melhor as minhas possibilidades. O que eu posso fazer, o que eu posso criar a partir das minhas referências também literárias, para buscar ser cada vez mais original na forma de expressar o que eu penso e o que eu sinto. Então, acertaram demais aqui no envio desta obra. Não foi o título que eu tinha escolhido, mas também chegou para mim aqui na estante, né, do Sujeito Literário. Um outro livro que recebi não foi escolha minha, mas me senti bastante feliz de ter sido contemplado também com o envio desta obra, é este lançamento também da Alfaguara, a exemplo do que é o Coelho Maldito, que eu mostrei primeiramente para vocês, que é Cupim, o nome do livro,
da Laila Martinez. Esse livro é um livro de terror feminista, que vai ter como protagonista duas mulheres. E aí nós vamos pensar em duas mulheres que trazem um passado, que buscam dentro desta casa mal assombrada, recorrer a um passado de sombras, elas duas herdeiras da guerra, como diz aqui, da opressão e da crueldade, e observando o vilarejo onde vivem, a partir da casa onde moram, que abriga sombras em todos os cantos. Estas sombras, já na contracapa vai nos dizer aqui, são vozes que vão surgindo sob as camas, santas que aparecem no teto da cozinha e de desaparecimentos que nunca se esclareceram. Então tem um cunho filosófico e político por trás da narrativa de terror. Gostei, me chamou a atenção, é um livro também bastante fininho, né? Vamos ver quantas páginas ele tem. Tem menos de 200 páginas, livro de 115, 116 páginas. Então é o tipo de livro que tu consegue pegar ele aí no final de semana, no momento que estiver mais desocupado, e matar a leitura numa sentada só, né? Muito provavelmente este livro em breve estará voltando aqui para o canal também em formato de resenha, e aí eu vou poder dar mais detalhes para vocês e dizer se de fato gostei ou não, mas a premissa, acredito que vocês concordem comigo, é bastante interessante. Bom, agora eu vou te falar das 4 escolhas que eu fiz entre os lançamentos da Companhia das Letras, e estes livros também chegaram por aqui, todos eles eu estou mostrando para vocês. Eu começo falando deste livro que eu estava há bastante tempo de olho, que é Palmeiras Selvagens, de William Faulkner. Nunca li nada do autor, tenho muita vontade de conhecer e eu sempre pensei que eu iria começar por aqui. Eu sei que tem uma edição desse livro que estava esgotada há bastante tempo, se não me engano, publicado pela Cossack Naif, e que ele está em um preço exorbitante aí na internet, então eu sempre ficava esperando quando que vai sair aquela nova edição, e a Companhia das Letras acabou ouvindo aí as minhas súplicas e lançou esse é um livro de 1939, é um início do livro da primeira metade ainda do século XX, e aí ele vai falar de duas histórias que correm de forma paralela, sendo que de alguma forma elas vão se conectar, penso eu, não na narrativa individual de cada uma, mas de repente na reflexão. Eu sempre achei que essa era a premissa da obra, vou confirmar lendo. De primeiro a gente tem uma história que é Palmeiras Selvagens, fala de um amor impossível, um amor tumultuado, não vou dizer impossível, entre um casal aqui. E a segunda história que vem ali em paralelo é a história do próprio rio Mississippi, acredito eu. É a história de um condenado que acaba fugindo da prisão para salvar as pessoas numa das maiores enchentes do rio Mississippi. É por aí a coisa. Então são duas histórias que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, que vão estar sendo narradas de forma paralela, como se estivéssemos lendo 2 livros. Até pensei que querendo dá para ler talvez primeiro uma história, pula, né, essa segunda, depois lê a outra. E também acho que independente qual que vai ler primeiro, qual que vai ler em segundo. Então é um livro que tem essas artimanhas narrativas, assim, essas nuances, te possibilita diferentes formas de leitura, inclusive de releitura, né? Porque talvez eu lendo de forma intercalada essas duas histórias que parecem não ter nada a ver uma com a outra, eu acabe fazendo uma leitura da obra e depois, se eu resolver reler só uma dessas primeiro e depois a outra, uma nova experiência literária. Enfim, toda releitura ela nos permite uma nova experiência de leitura, mas é um livro que eu queria muito, gente. Um livro que eu tinha vontade realmente de ler e de trazer em formato de resenha para vocês, e consegui então que ele chegasse até aqui de uma forma inesperada até então para mim, sem contar que essa edição aqui tá belíssima realmente, um livro muito legal que chegou por aqui também nesta parceria. E um outro autor que eu tenho muita vontade de ler a sua obra, que eu não li nada ainda deste autor, é o Roberto Bolanho. E eu acabei optando por este lançamento agora da Companhia das Letras, que me fosse enviado para que eu pudesse fazer essa leitura do livro El Gaúcho Insofrível, o Gaúcho Insofrível, que é um livro que reúne 5 histórias ficcionais e 2 conferências. É o último livro publicado pelo autor, então quando ele já estava à beira da morte. Eu acho que vou começar de trás para frente, porém vou começar muito bem, porque toda essa questão que envolve a obra do Roberto Bolanho, que é muito bem falado, eu sempre só ouço coisas muito boas, que tem a ver com essas tramas mais policiais, com a ironia fina dele em apresentar as narrativas. Além de ter acesso a esta obra ficcional, eu vou poder conhecer também um pouco mais do autor na sua forma de se colocar diante de reflexões da vida, do próprio fazer literário, da sua passagem
por aqui, por este mundo, onde ele se defrontou com uma série de questões que foram determinantes na sua constituição enquanto escritor latino-americano e um dos escritores mais aclamados, mais consagrados. Então, farei a minha primeira incursão na obra do Roberto Bolanho, certamente por este livro aqui, O Gaúcho Insofrível, e vou trazer mais detalhes para vocês também assim que fizer essa leitura. Já estava eu muito contente, se fossem só 2 livros que a Companhia das Letras me permitisse escolher, porém veio mais um livro que eu queria muito também fazer a leitura, e que é uma reedição, que também tinha saído aí esgotado, enfim, de uma figura que eu admiro demais, que é o Ferrez, e que é o Manual Prático do Ódio. Bom, esse é um livro que vai falar aqui da história de 5 ou 6 amigos da periferia de São Paulo, que vão se reunir e vão bolar uma forma de abandonar a pobreza, né, um plano mirabolante, que seria um assalto ao banco. Só que esse é só o pano de fundo, onde a gente vai poder aqui, a partir da experiência destes personagens, entender um pouco mais do sentimento que está presente entre aqueles que nada têm e que vivem numa sociedade da aparência, do consumo. Eu acredito que vai ser uma obra que vai me marcar assim, porque este ódio, né, este manual prático do ódio, também, para se falar em ódio, é preciso falar em amor. Para se falar em ódio, em amor, é preciso se falar, quando se trata de um grupo de amigos, na relação da amizade. E nesse contexto todo, nessas condições de produção desses discursos periféricos que são tão necessários de serem ouvidos e assimilados por todos nós. Então certamente farei a leitura desse livro, um livro de um gênero que vocês que acompanham o canal já sabem muito bem, que me interessa por demais e que eu acho, acima de tudo, assim, fundamental que sejam difundidos. A minha expectativa, assim, ó, está realmente muito grande para fazer a leitura desta obra. E o último livro que eu vou te falar hoje, o último lançamento da Companhia das Letras que chegou por aqui, foi este livro, Estrela da Manhã, de Karl Ove Knausgaard, escritor norueguês, acredito que é assim que se pronuncia o nome dele. Este livro é um livro que eu acabei indo atrás muito por conta da minha vontade de ler aquela série, aquela sequência de livros do autor que se chama Minha Luta. São 6 volumes, que começa com A Morte do Pai, volume 1. Eu nunca comprei o volume 1 porque eu ficava pensando, puxa, será que eu vou dar sequência nesta leitura? Então eu queria primeiro conhecer o autor para depois ver se eu investia nesta sequência tão extensa assim de uma obra literária. E aqui ele traz um tema de fundo que me interessa bastante e me fisgou direto quando eu li a sinopse, antes de dizer para a editora que eu me interessava muito em fazer essa leitura, que é onde diz que a narrativa é uma narrativa vertiginosa sobre a perspectiva súbita da finitude da vida, da finitude humana. E aí são vários personagens que vão se cruzar aqui, eu vou ler a sinopse para vocês para poder entender um pouco mais, mas são 9 histórias, digamos assim, que vão ser destrinchadas para que a gente possa deixar em suspenso algumas questões e aí refletir sobre a questão da finitude humana, né? Então, Arne está de férias com a esposa e os filhos no sul da Noruega, enquanto Katrine, uma pastora da igreja norueguesa, está voltando para casa após um seminário bíblico, questionando o próprio casamento. Turid, enfermeira de um hospital psiquiátrico, enfrenta o plantão da noite quando um de seus pacientes foge, enquanto Jostein, um jornalista ressentido em busca de uma grande matéria, afoga as mágoas em um bar. Esses são 4 dos 9 personagens que serão apresentados aqui, dentro dessa perspectiva de uma situação que vai colocar em causa uma discussão de cunho filosófico, né, de fundo filosófico, que é essa perspectiva súbita da finitude humana. Me chamou demais a atenção, certamente farei a leitura desta obra, e aí poderei dizer se de fato este autor me fisgou ou não, e se eu vou atrás de outras obras do norueguês Karl Ove Knausgaard. Que difícil pronunciar este nome. Gente, é com este livro que eu encerro então a apresentação dos recebidos da Companhia das Letras, aqui no mês de março, no canal do Sujeito Literário. Em breve eu vou estar voltando aqui para falar com vocês de mais livros, de mais autores, e quero te dizer, então, fazer o convite que dentre todos esses que eu falei, semana que vem, então, estará rolando por aqui a resenha deste livro, desta obra da Bora Chang, um livraço, Coelho Maldito, o primeiro destes 8 livros recebidos pela Companhia das Letras, que eu já li e que vai ter resenha aqui no canal.
Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.